Gostaria de deixar uma breve palavra para os irmãos. O livro de Salmos, a partir do capítulo 3. Olhando para não tomar tempo. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Pai querido, Pai amado, graças te dou por mais um dia de vida. Meu Senhor Jesus, em nome do Teu Filho amado, Pai, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, meu Senhor Jesus. Pai, que no nome do Teu Filho amado o Senhor possa me usar nessa noite, meu Senhor Jesus. Pai, que no nome do Teu Filho amado o Seu povo possa ser alcançado, meu Senhor, através dessa palavra, Pai. Deus, verdadeiramente não sou nada, não sou digno nem merecedor, Pai, de Sua graça e Sua misericórdia que me alcançou, meu Senhor Jesus. Mas no nome do Teu Filho amado, Pai, me prostro diante de Ti nesse momento. Usa-me, meu Senhor Jesus. Pai, que não venha ser nada de mim, meu Senhor, mas tudo vindo do Teu Espírito Santo, Pai. Deus, verdadeiramente não sou digno nem merecedor de Sua graça e Sua misericórdia que nos alcançou, meu Senhor Jesus. Não sou digno, meu Senhor Jesus, do Seu favor imerecido, Pai. Mas eis-me aqui, meu Senhor Jesus, para fazer a Tua vontade, o Teu querer, no nome do Teu Filho amado. Usa-me, meu Senhor Jesus, para a honra e a glória do Teu santo nome. É tudo que eu já te peço, já te agradeço, no nome do Teu Filho amado. Amém. Essa palavra, como vai falando aqui, é um salmo de Davi, quando ele fugia de Absalão, seu filho. E para poder situar a gente um pouco nesse texto, o que aconteceu? Absalão, a Bíblia vai falar no livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 14 e do capítulo 15. Vai começar a falar que Absalão era muito formoso e que ele era a pessoa mais formosa de Israel. E nisso ele estava na terra de Jesur, quando o rei Davi pediu que ele voltasse. E nisso, depois de 2 anos ele em Israel, ele não sabia qual era o motivo do rei Davi pedir para que ele voltasse, e também o rei Davi não tinha entrado em contato com ele. Ele pede para que Joabe, que tinha bastante contato com o rei, falasse com o rei através dele, né? Ou seja, ele queria que Joabe fosse o caminho para que ele falasse com o rei. Só que Joabe não queria falar com o rei. Então ele ameaçou Joabe, queimando a parte dele do terreno que ele tinha ao lado de Absalão. E quando ele queimou o terreno de Joabe, Joabe foi lá falar com o rei. E quando Joabe falou com o rei pediu que chamasse Absalão. E Absalão foi falar com o rei. E isso depois o rei Davi, e lembrando que Absalão era filho do rei Davi. E depois dele falar com o rei Davi deu carros para ele, deu homens para que ele cuidasse, ou seja, deu um certo poder, uma certa autoridade a ele. De forma que toda vez que alguém do povo de Israel ia até o rei, ou seja, ia até o rei em questão de demandas, de coisas que aconteciam no dia a dia, que muitas das vezes eles precisavam de uma orientação, ou como eles falam, de alguém para dar o juízo, ou seja, alguém para dar um norte, alguém para dizer o que se devia fazer, eles iam até o rei. Só que a partir do momento que o rei Davi ele deu esse poder, essa autoridade para Absalão começou a querer tomar o lugar de Davi. Absalão, todas as pessoas que iam procurar uma demanda ao rei, Absalão ficava na frente dessas pessoas e dizia que o rei não ia atendê-las e que ele estava ali disposto a atender. E todas as vezes que elas se prostravam perante ele fazia o que elas levantassem, mostrando todo o respeito. Ou seja, ele começou a conquistar o povo, por mais que Davi ainda era o rei. E nisso que ele conseguiu conquistar o povo, e nessas demandas ele continuou a conquistar o povo, de forma que o povo começou a ficar contra Davi.
E quando ele se dirige até Hebron, ele pede a Davi para ir a Hebron e Davi permite. Davi se vê ali totalmente rodeado de inimigos, porque todos já estavam sobre as ideias de Absalão, daquilo que Absalão tinha dito sobre o rei, que o rei não os atenderia às demandas, que o rei não queria falar com eles. Ou seja, todos já estavam saturados do rei Davi. E o rei Davi, ele pede aos seus servos mais fiéis para que eles saiam da cidade. E nisso, Davi, ele foge da cidade por causa da influência de Absalão dentro do reino de Israel. E nisso, Davi, ele faz esse salmo. E nisso ele começa falando: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. O que o Senhor ele verdadeiramente quer falar através dessa palavra? Sobre negligência. Quem temos sido nós diante do Senhor? O que temos nós feito para agradar ou para verdadeiramente merecer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas? Aqui, Davi, ele verdadeiramente ele foi negligente com a posição ao qual o Senhor o colocou. Como? Ele simplesmente foi negligente. Ele permitiu, ele como rei, ele tem uma visão totalmente geral de todo o reinado, de todo o Israel. E nisso aquele povo vinha praticamente todo dia pedir demanda a ele. Ou seja, para falar sobre questões muitas vezes familiares, questões comerciais. Ou seja, ele estava acostumado com aquilo. Então ele percebeu, tudo indica o quê? Que ele percebeu que o povo parou de chegar até ele com essas demandas. E ele simplesmente não fez nada. Ele foi negligente para aquilo que o Senhor deu na mão dele. Você tem sido negligente com aquilo que o Senhor tem dado na sua mão? Porque olha o que a negligência gerou a Davi. O próprio filho dele começou a conquistar o povo ao qual estava subordinado a Davi. Ou seja, uma responsabilidade que estava sobre Davi de guiar o povo, de ter o povo ali ao seu lado. Absalão estava tentando usurpar ou tomar o lugar de Davi. Ou seja, muitas das vezes, por negligência nossa, nós acabamos perdendo não o chamado, não o ministério, porque o Senhor ele tem um chamado e tem um ministério sobre nossas vidas. Mas nós acabamos perdendo a influência que muitas das vezes o Senhor, através das nossas vidas, ele fez com que nós conquistássemos as pessoas e pela negligência nós perdemos. E aqui ele fala: Senhor, como tem crescido os números dos meus adversários. Nós sabemos verdadeiramente que o inimigo, ele verdadeiramente ele nos odeia, ele faz de tudo para com que os nossos adversários eles continuem tentando com as nossas vidas. Mas os teus inimigos, eles têm sido levantados pelo sugestionamento do inimigo ou verdadeiramente pela tua negligência? Porque a partir do momento que nós somos negligentes, nós permitimos com que a mesma coisa que aconteceu com Davi aconteça sobre as nossas vidas. Ou seja, o povo não era inimigo de Davi, sempre foi amigo e sempre foi querido por Davi. A partir do momento que ele foi negligente, o povo se tornou contra ele. Ou seja, ele criou inimigos por causa da negligência dele. Então, isso mostra o quê? Que nossos adversários, muitas das vezes pessoas que têm algo contra nós, não é só pelo sugestionamento do inimigo, não é só muitas das vezes para o inimigo ficar ali falando com a pessoa sobre você, mas muitas das vezes é pela sua negligência, da mesma forma que Davi. Você tem sido negligente com a obra do Senhor, você tem sido negligente com o ministério que o Senhor tem te chamado. O Senhor, ele traz essa palavra justamente para trazer o quê? Uma atenção, verdadeiramente uma reflexão sobre aquilo que você tem feito para aquilo que ele te chamou. Ele chamou Davi para ser rei. E Davi foi negligente naquele momento com o seu reinado. Ele vai falando: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. E lendo isso, eu comecei a me perguntar: Senhor, mas por que eles diriam não há em Deus salvação para ele? Davi era alguém querido pelo povo. Era alguém que o povo eles tinham
uma admiração, eles tinham como uma referência. E a partir do momento que a partir do momento que Absalão fala que Davi não estava querendo mais responder essas demandas do povo, eles perdem essa admiração. Então eles começam a ter uma visão de que Davi, na verdade, é orgulhoso, de que a sua humildade foi embora. Ou seja, de mesmo como rei, ele se colocar diante do seu povo para poder os ouvir e poder os ajudar da melhor forma possível. Então ali o povo ele começa a ver Davi como alguém soberbo, alguém orgulhoso. E nisso eles perdem a admiração por Davi. Ele fala, aí eles começam a falar entre eles, o povo de Israel, sobre a influência de Absalão. Não há em Deus salvação para ele. Ou seja, ele ficou orgulhoso. E agora ele está orgulhoso, agora ele está arrogante. O Senhor não se agrada disso, não tem salvação para ele. Como muitas das vezes nós vemos, as pessoas, elas julgam, muitas das vezes, elas julgam. A palavra ela fala para nós julgarmos com retidão, da forma que convém verdadeiramente, de acordo com a palavra fala, para que nós façamos. Julgar com retidão, vai falar lá em Provérbios, não me recordo o capítulo. Mas aqui, as pessoas, nesse momento, elas julgam no sentido de uma sentença, ou seja, não há salvação para ele, não tem como ele ir ao céu. E por que isso acontece? Porque permitimos que a raiva nos domine, permitimos que situações momentâneas, situações de raiva nos dominem. Na palavra do Senhor também fala, a palavra branda desvia o furor. Nesse momento, eles deixaram com que tantos burburinhos sobre aquilo que Davi estava fazendo, penetrassem em seu coração, ou seja, penetrassem no seu consciente, que fizeram com que a raiva dominasse eles e eles falassem isso. Ou seja, eles deram uma sentença, começaram a falar sobre o rei Davi. Não há salvação para ele, ou seja, isso tudo que ele está fazendo, ele não vai para o céu se ele continuar fazendo isso. Verdadeiramente quem nos julgará, quem dará a sentença final no grande dia será o Senhor. Mas isso é tudo uma reflexão para que você perceba, o Senhor ele traz essa reflexão para que você perceba que quão grande a negligência, quantas coisas a negligência ela pode trazer. Ou seja, num contexto, aquelas pessoas que eram seus amigos, estavam ali contigo todo dia, podem simplesmente virar os seus inimigos por negligência sua, por negligência minha. Não podemos verdadeiramente permitir com que isso aconteça. Precisamos estar verdadeiramente buscando a face do Senhor, pedindo, e como a palavra fala, que precisamos estar vigiando e orando para que isso não aconteça. Não podemos permitir com que um Absalão tome o nosso lugar, ou através de suas palavras possa verdadeiramente incitar os nossos amigos a virar contra nós, verdadeiramente virar contra nós. Precisamos estar vigilantes contra os Absalões. Quem tem sido o Absalão da sua vida? Peça ao Senhor verdadeiramente para que Ele abra os seus olhos, para que Ele abra nossos olhos, para que nós possamos ver quem são os Absalões da nossa vida, para que nós não cometamos o mesmo erro de Davi, de simplesmente saber, eu estou me livrando de um trabalho, mas ele não previu que no futuro ele se livrar desse trabalho que era de atender o povo, de estar ali ao lado, de estar ajudando. Isso poderia gerar várias consequências que seriam o povo se virar contra ele. E vai continuando. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Ou seja, ele entendeu, nesse momento, ele verdadeiramente entende o erro dele, ele entende a negligência dele, e nisso ele faz como todos nós devemos, como o Senhor ele fala para nós fazermos, termos um coração contrito e quebrantado. Davi, a palavra fala que ele era segundo o coração de Deus. Mas por que ele era segundo o coração de Deus? Porque ele verdadeiramente reconhecia o erro, e nesse momento ele fala
Porém, tu, Senhor, meu escudo, és minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Ou seja, ele verdadeiramente entendeu onde ele errou e fala: Senhor, o Senhor que faz tudo, o Senhor que é o motivo da minha existência, o Senhor que me guarda, o Senhor que cuida de mim, o Senhor que está ali a todo momento. Senhor, eu sei que errei, Senhor, mas agora eu me humilho diante de Ti, que ele fala: és meu escudo e minha glória. Ou seja, o Senhor é a razão do meu viver. Ele reconhece isso. E ele fala: com minha voz clamo ao Senhor, e ele do santo monte me responde. Quando ele foge de Absalão, ele fica em um lugar que eu não me recordo o nome, com os fiéis servos dele, e ele escreveu esse salmo. Ou seja, quando ele finalmente entendeu o erro dele, ele começa a falar: és meu escudo, a minha glória, que exaltas a minha cabeça. Com minha voz clamo ao Senhor, e ele do santo monte me responde. Ou seja, ele começou a entender, ele começou a verdadeiramente adorar e glorificar o nome do Senhor, e o Senhor respondeu ele. Da mesma forma, nós temos que aprender com Davi. Se os Absalões da sua vida fizeram a mesma coisa que aconteceu com Davi, haja como ele. Nós devemos aprender com os personagens da Bíblia, com os heróis da fé, verdadeiramente. Nós precisamos aprender com ele. O que Davi fez diante de Absalão, de tudo que ele fez? Ele clamou ao Senhor, ele se prostrou ao Senhor. E o Senhor respondeu ele, como ele fala aqui: com a minha voz eu clamo. Ou seja, ele se quebrantou, ele começou a clamar ao Senhor, e o Senhor o respondeu. E ele vai falar: deito e me pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Ou seja, o Senhor respondeu. Aquilo trouxe verdadeiramente uma leveza a ele. Tanto é que ele fala: deito-me e pego no sono. Isso mostra o quê? Que antes, quando toda aquela situação estava acontecendo, todo o povo estava querendo ficar contra ele, ele não conseguia dormir, não conseguia ter paz. Por quê? Porque o seu povo já não estava mais ao seu lado, já estava ao lado de Absalão. Ou seja, a negligência, além de tudo, ainda tirou a paz de Davi. Por isso, mais uma vez, enfatizo: vamos ter cuidado com a negligência. Não vamos dar mole para a negligência. Devemos verdadeiramente vigiar para que nós não sejamos negligentes. E nisso, depois da resposta dele, ele volta à paz que ele tinha. Ele fala: deito-me e pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Ele entendeu que verdadeiramente o sustento dele era o Senhor e que o Senhor o ajudaria. Aí, depois dessa resposta do Senhor, ele se enche verdadeiramente do Espírito Santo e fala: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. E nisso, olhando esse versículo, falei: poxa, depois de tudo isso, por que ele fala isso? Porque, como ele já falou, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. A partir do momento que ele se prostrou ao Senhor, ele verdadeiramente adorou, glorificou, e o Senhor o respondeu, e ele teve aquela resposta do Senhor, aquilo trouxe aquela paz. Ele finalmente disse: não, agora eu não tenho medo, porque eu sei que o Senhor está ao meu lado. Eu sei que o Senhor vai restituir, eu sei que o Senhor vai me ajudar, e o Senhor vai me dar a força necessária para dar a volta por cima dessa situação. Gostaria de deixar essa breve palavra para os irmãos, e que vocês possam ter uma boa noite. Amém? Pai querido, Pai amado, graças te dou por mais dia de vida, meu Senhor Jesus. Em nome do teu Filho amado, Pai, eu entrego a vida de cada um, meu Senhor Jesus, que verdadeiramente ouvir, Pai, essa palavra, meu Senhor Jesus, que possa ter ido verdadeiramente de encontro ao coração de cada um, meu Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Deus, que no nome do teu Filho amado nós possamos ter um findar de noite bem, meu Senhor Jesus, que nós possamos verdadeiramente dormir bem, meu Senhor Jesus, como Davi fala, Pai. Deito-me e pego no sono, meu Senhor Jesus. No nome do teu Filho amado, Pai, entrego, Pai, a vida de cada um em tuas santas e poderosas mãos. Muito obrigado por tudo que tu és, por tudo que tu fazes, meu Senhor Jesus. Perdoa-nos, Pai, os nossos pecados pensados, falados e praticados, Pai. Entrego tudo verdadeiramente em tuas mãos. É tu, já te peço, já te agradeço, no nome do teu Filho amado. Amém.